Que a graça do Senhor Jesus seja com você e comigo também. Não somente agora, mas cada dia do nosso viver. E claro, depois estaremos com Ele para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus seja comigo e também com você, com todos nós, agora e cada dia do nosso viver. E quando estivermos com Cristo na glória, então será permanentemente a comunhão com Ele. Hoje eu quero destacar o texto de Apocalipse 3, que fala a respeito da carta escrita à igreja em Sardes. Capítulo 3, versículo 3 diz: Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora em que virei contra você. Essa é a quinta das 7 cartas de Cristo às igrejas da Ásia. Sardes, igreja morta ou viva. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, porém, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome da cidade Sardes vem da palavra hebraica sarid, que significa o que escapou, ou o remanescente. Historicamente, Sardes era capital da região chamada Lídia e tinha um passado cheio de glórias. Entretanto, no tempo do Império Romano, isto é, na época que João viveu, Sardes havia declinado muito, tornando-se uma cidade de província, sem brilho, sem importância. O remetente da carta da igreja de Sardes, Cristo, se identifica como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus significam a plenitude do Espírito Santo. Agora, reparem o que o Senhor revelou pela boca do profeta Isaías a respeito dessa plenitude do Espírito Santo. Isaías 11:2 diz assim: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Reparem que Cristo tem, portanto, todos esses poderes, pois os 7 Espíritos de Deus estão sobre ele. Tudo está nas suas mãos, inclusive o destino da igreja. Quando dizemos que o crente precisa ter ou viver na plenitude do Espírito Santo, às vezes me parece que estamos ligeiramente equivocados. Creio ser impossível qualquer ser humano experimentar essa plenitude descrita pelo profeta Isaías, referindo-se a Jesus. No entanto, o que o Senhor quer de nós é que fiquemos cheios do Espírito Santo, que parece ser um pouco diferente. Mas vamos em frente. Nas cartas anteriores, sempre havia primeiro um elogio e só depois o remetente da carta, Jesus Cristo, fazia crítica ao ponto negativo da igreja. Aqui, porém, Jesus inverte a ordem. Há mais pontos negativos do que positivos. Em essência, a crítica se refere ao fato de que a igreja de Sardes demonstrava externamente uma grande atividade, ou seja, aparentemente está tudo em ordem, mas nenhuma vida espiritual. Por fora parecia viva, mas por dentro estava morta. Ou seja, após um início cheio de vida,
a igreja de Sardes endureceu o seu coração. Reparem que a igreja, se em contraste com as 4 anteriores citadas nesse livro de Apocalipse, ela é deixada em paz. Satanás não a perturba. Satanás não é nem citado na carta. Por quê? Porque em Sardes não há falsas doutrinas, não há falsos profetas, também não há sofrimento nem tribulações, justamente porque aquela igreja está morta. Tens nome de que vives, mas está morta. Estás morta. É claro que Sardes está morta aos olhos do Senhor, porque aos olhos do mundo ela estava viva. Ela era uma igreja atuante, de aparência. Somente parece estar viva. Ou seja, parece estar tudo em ordem, mas falta algo. E ela pretende algo que não existe. É exatamente isso que acontece com muitos chamados cristãos. Tem nome de cristão, mas não vivem como cristão. São pessoas que estão espiritualmente mortas. E aqui o Senhor Jesus dá um aviso à igreja, no caso Sardes. Ele aconselha a igreja de Sardes a ser vigilante e a confirmar as coisas que restam, que estavam para morrer. Naquela igreja existia ainda alguma coisa que estava viva e que por isso mesmo seria possível reverter o estado moribundo em que se encontrava. Isso caso eles ouvissem as palavras do remetente da carta, do próprio Senhor Jesus. Reparem que em o Novo Testamento o termo vigiar se refere mais a manter-se ocupado plenamente no serviço do que simplesmente manter os olhos abertos. O ponto positivo e as promessas que nós temos aqui. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A igreja de Sardes, nessa igreja, poucas pessoas mereciam algum elogio. Esses, diz o autor da carta, Jesus Cristo, não contaminaram seus vestidos. Significa que alguns não participaram dos cultos pagãos, do mundanismo reinante, da corrupção da cidade. Esses poucos haviam permanecido fiéis ao Senhor. Para esse grupo fiel, então é prometido que ele andará com o Senhor vestindo vestes brancas, sem manchas. Essa figura tem um especial significado no caso da igreja em Sardes, pois a cidade se orgulhava do seu comércio de tecidos coloridos usados especialmente por pessoas mundanas nas práticas obscenas. Quem está com Jesus não tem esse tipo de vestes, mas vestes sem manchas, vestes brancas, purificadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos contados como tais. Sejamos vigilantes e observemos o que o Senhor tem a nos dizer nos últimos dias dessa caminhada aqui nesse mundo. Porque o Senhor Jesus está vindo. Ele não disse quando, ele diz que vem sem aviso. Vem quando o Pai determinar, mas ele virá. E importa que nós estejamos preparados. É esse o alerta à igreja de Sardes, que vale para mim e para você. Que Deus nos desperte, Deus nos abençoe. E que o nome de Deus seja honrado e glorificado através do nosso viver. Amém e amém.